Agora Thaís Bispo. Ó, quem tiver questionando pode pôr na mesa direto lá, tá? E já tem também o de hoje, tá? É só pegar lá, põe na... Irmãos, vamos continuar o nosso estudo Pentateuco, né? A gente vamos relembrar um pouquinho do que foi dito aula passada. A gente falou de Gênesis, tá? O que aconteceu em Gênesis? Né? Criação de todas as coisas, criação do mundo, né? Criação do homem, a queda do homem, tá? Depois veio o juízo de Deus, foi o dilúvio, tá? Aí uma nova geração, né? Que é a de Noé, né? Foi colocada na terra, olha, deixada na terra, né? Depois, mais uma vez, a queda do homem de novo, o outro juízo, qual foi? Babel, né? A gente, tudo isso aí foi estudado na aula passada, tá? Hoje vamos estudar Êxodos, né? Êxodo, né? E o que leva vocês a palavra Êxodo? Fala aí, ô Renan. É tão comum isso aí se falar, né? Êxodo é saída, retirada, né? É só sair de um lugar para o outro, tá? Deixa eu achar aqui, peraí, irmão. Não entendi. Sim. Vamos ver isso mais para frente. Ó, como a apostila aqui é muito grande, não tem como a gente falar e dar em 2 horas, a gente vai falar algumas coisas principais, né? É que eu falei, vocês têm que dar ler antes em casa, para vocês entenderem mais ou menos, para ficar mais fácil o entendimento. Porque a gente ficar lendo aqui tudo, em 2 horas não dá. Então até 11, 10, 11, 15 não dá. Então a gente tem que ser, né, o mais rápido possível aqui entendimento. Vamos lá. Ele está incomodando esse microfone aqui, peraí. Vamos na apostila lá, irmãos. Autor. Tradicionalmente, Moisés, né? Por que tradicionalmente? Depois a gente vai ver, como nos outros livros, que tem aqueles estudiosos que acham que não foi Moisés, por causa do... ele viveu um tempo à frente, não tinha como escrever coisas passadas, mas depois a gente vai ver que a Bíblia nos fala que foi ele. Então, se a Bíblia fala e a gente crê na Bíblia, a gente tem que acreditar que foi Moisés. Tá? A apostila coloca tradicionalmente, mas na verdade foi Moisés. Tá? Cerca de 1445 a 1405 a.C., tema a redenção, palavra-chave, libertar, sacrifício, sinal, tá? Ou, em outros casos, saída também, né? Versículo-chave, Êxodo capítulo 3, versículo 8, tá? Vamos lá. Êxodo dá continuidade à narrativa iniciada em Gênesis. Ou seja, ó, a Bíblia é um plano de Deus. Então, começa desde a criação e esse plano vai se desenrolando, né? Até quando? Até quando Jesus voltar, da segunda vez. Então, esse plano está aqui na Bíblia, tá? Então, a gente leu o primeiro plano, qual foi? Gênesis, tá? E vamos continuar agora, o próximo. Da continuidade narrativa iniciada em Gênesis. O título do livro deriva da palavra grega Êxodos, título empregado na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento em grego. Na último estudo que teve o questionário, muitas pessoas se confundiram com o que o Manuel colocou na pergunta lá, tá? Mas era claro, né?
não vou entrar no detalhe agora, mas não sei por que a pessoa, eu falei para ele, ó, as pessoas vão se confundir. O que foi a Septuaginta? A tradução, né, do hebraico para o grego, certo? Mas foi a Bíblia toda? Não foi. Foi só o Antigo Testamento, tá? O restante já era em grego, então houve essa confusão, tá? Mas foi uma tradução, tá? Ó, significa saída ou partida. Escravidão não refere-se à poderosa libertação de Israel efetuada por Deus, tirando da escravidão do Egito e a sua partida daquela terra como povo de Deus. Dois pontos relacionados com o livro de Êxodo têm causado muita controvérsia: a data do êxodo de Israel ao sair do Egito e a autoria do seu livro, tá? Êxodo foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito e organizado como uma nação escolhida, né? Pelo menos atos divinos, Israel também recebeu a revelação escrita do concerto entre Deus e aquela nação. Também foi escrito como um elo extremamente importante do auto-revelação geral e progressiva de Deus, que culminou na pessoa de Jesus Cristo no Testamento. No Novo Testamento. Não dá para ler direito, né? Ó, Êxodo em grego, saída, partida. Original do hebraico, a primeira frase do livro: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel. Ou seja, no grego original, no hebraico original, não tem título, tá? O título foi colocado na Septuaginta, Êxodo. Não tem. O que tem é aquela primeira frase do livro, tá? Não tem a tradução, ou seja, o nome desse livro, tá? Esse é o segundo livro do Antigo Testamento, tem o princípio da história de Israel, a morte de Jesus, narra o último capítulo, ou seja, depois da morte de José, o que aconteceu? O povo estava no Egito, né? Na época lá, quando José foi governador, que o seu pai levou 70, né, da nação dele para lá, para Israel, para o Egito, e eles foram crescendo, até... Só que José morreu, e com a disseminação do povo, com outras culturas, com outros governantes entrando, outros faraós, foi sendo esquecido o que José tinha feito, o que era o povo de Israel, e eles acabaram sendo uma ameaça para o povo do Egito, tá? Aí eles começaram o quê? A escravizar o povo. Agora nós vamos traçar aqui, ó, um paralelo entre os acontecimentos do Êxodo, que foi a marca do Antigo Testamento, né? A Páscoa, o travessia do Mar Vermelho e a lei, com o Novo Testamento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Vamos fazer um paralelo aqui do que aconteceu lá e depois do que aconteceu no Novo Testamento. Primeiro, o infanticídio. O que aconteceu no infanticídio? Aconteceu no Egito. O faraó mandou matar todos os filhos homens, lembra? Matar todos os meninos que nasceram homem, né? Do século masculino, né? Para evitar o quê? A procriação dos seus filhos, nascer mais filhos. Então ele começou a matar crianças. Quem sobreviveu? Moisés. Lembra a historinha? Colocou no cesto, ele foi lá até chegar, até a filha do faraó encontrá-lo. E isso foi o quê? No Velho Testamento, né? Lá no Êxodo. E no Novo Testamento o que aconteceu? A mesma coisa. Na época de Jesus, em ambos os casos foram dar a morte apenas dos meninos. Também teve, quando Jesus nasceu, né? Também houve a ordem para matar todos os meninos. Então olha um paralelo. Moisés foi o quê? O libertador do povo de Israel. E Jesus foi o quê? O libertador também do povo.
né? Não é ele que está libertando o povo. Então, há o paralelo, tá? Moisés e Jesus, nas devidas proporções, né? Ah, Jesus veio, é o próprio Deus. Moisés não, foi só o escolhido, tá? Proteção no Egito. Moisés foi escolhido por sua mãe escondido por sua mãe durante 3 meses depois de nascer. E acabou sendo adotado por uma filha do faraó, embora estivesse no Egito e estivesse na mira do faraó, ironicamente acabou sendo protegido pela família do tirano. E o que aconteceu com José, o pai de Jesus? Também fugiu para o Egito para se esconder. Não foi? Vocês lembram da história lá? José pegou Maria e seu filho e foram para o Egito. Para se esconder também da morte, né? Então, essa semelhança, Moisés e Jesus foi essa daí, tá? Todos escaparam do infanticídio, né? E todos foram para o Egito. Pegou a lição? Um é libertador e o outro também é libertador, tá? Do cativeiro à terra prometida. O Senhor enviou Moisés para tirar o povo daquela situação de escravidão e conduzi-los à terra prometida. E Jesus Cristo foi enviado à terra para livrar o povo do cativeiro também, do pecado da morte, conduzido à terra prometida celestial. Jejum de 40 dias. Moisés, quando subiu o monte, ele jejuou 40 dias para receber as ordenanças de Deus, correto? A tábua, os 40. E quando Jesus foi também lá para o deserto também, ele ficou 40 dias também jejuando, tá? 40 dias em oração. Então, não é coincidência, tá? É uma coisa bem, eu posso dizer, fugiu a palavra, semelhança, bem forte, né? Maná do céu e pão da vida. O Senhor fez chover pão, maná dos céus, e enviou cordonizes para alimentar os hebreus em sua peregrinação no deserto. E Jesus também proveu alimento de maneira miraculosa, multiplicar pães e peixes. Ó, entendeu? A diferença, a semelhança também. Lá no deserto também houve o pão, né? Que é o maná. E depois Jesus fez multiplicar os peixes também, né? O cordeiro sem mácula. Na passagem, você lembra lá quando vinha a última praga? O que Deus falou? Ó, mate o cordeiro sem mácula, passa o sangue nas portas, né? Para quê? Para não vir o espírito da morte, né? Aqui era um cordeiro sem mácula. E cordeiro sem mácula depois do orçamento? Jesus Cristo também. É através do sangue dele que nos livra da morte, tá? Vamos para a apostila agora. 5 características que distinguem o Êxodo. A circunstância histórica do nascimento de Israel como nação, tá? Nos dias anteriores ao dilúvio, a humanidade estava tomada de maldade. Vivia distraidamente fazendo festas, se divertindo e praticando todo tipo de corrupção. Então, o mundo estava totalmente... Tem alguma semelhança como é hoje? Está igualzinho como hoje, eu acho, né? Não sei se estava pior ou estava... Mas hoje está praticamente... Analisando a situação, está praticamente a mesma coisa, né? O negócio é festa, ninguém se preocupa com nada. A pastora está falando aqui muito tempo sobre tempo, né? Muito tempo sobre como as pessoas gastam o seu tempo. Na verdade, não é gastar, porque o tempo ele não tem. Para nós, ele tem começo, meio e fim, né? Mas o tempo mesmo, ele é uma coisa contínua, tá? A gente nunca sabe onde ele começa e quando ele vai terminar. Então, quando a gente fala em gastar tempo, na verdade não é gastar tempo, é utilizar o tempo, porque o tempo a gente não consegue controlar, tá? Se você não perder a oportunidade hoje, talvez não tenha mais essa oportunidade, ela vai embora e vai, entendeu? Pode ser que tenha ou não. Então, essa circunstância aqui me perdi no raciocínio agora.
O mundo está totalmente bagunçado. Aí as pessoas falam assim, mas Deus se arrependeu? Você acha que Deus se arrependeu do que ele faz? Ele se arrepende do que ele faz? Quando ele falou assim, eu vou destruir a terra, acabar com tudo. Aí a Bíblia fala assim, a tradução lá, Deus se arrependeu, algumas traduções. Na verdade não se arrependeu, ele sabia que ia acontecer isso. Na verdade ele se entristeceu, ele ficou sentido com o que ia acontecer. Porque ele não fica contente, né? Quando as pessoas se perdem, as pessoas acabam saindo da presença dele. Mas, além de ter amor, ele é justo. Ele tinha que fazer isso. Ele não poderia deixar toda a sua criação se perder, né? Como ele fez lá nos tempos de Noé, tá? Ele teve que matar todos. Aí ele achou o quê? Abraão, bom aos seus olhos, e continuou a sua criação, tá? Então, o nascimento de Israel como nação, tá? A Bíblia relata alguns que andavam naquela época lá, só apenas alguns andavam com Deus. A Bíblia relata só apenas alguns, tipo Noé, Enoque, tá? Que era seu bisavô, tá? Matusalém, que era o seu avô, e Lameque, que era o seu pai. Então, veja, toda essa geração de Noé temia Deus. Foi essa geração que foi poupada por Deus. O restante, ele fala que ele matou todos, tá? Matou todos, ficou um para contar a história, tá? Quem não estava na arca, né? Não sobreviveu, nenhum. Todo mundo matou a todos, tá? Segunda característica, o decálogo, né? Isso é os 10 mandamentos, capítulo 20, é a suma feita por Deus para a sua lei moral e das suas justas exigências para o seu povo. Nela temos o fundamento da ética e da moralidade bíblica. O que é lei moral? Alguém consegue me dar uma ideia do que é lei moral? Alguém pode me explicar o que é lei moral? Deixa eu ver alguém aqui. Minha advogada. O que é a lei moral? Isso, são valores, né? Eu posso dizer assim, individuais ou, né, coletivos, tá? Mas, e a lei ética? A lei ética, para mim, é o conjunto das regras morais, as pessoas que têm que seguir. Complicou tudo, agora tu falou. Vamos simplificar? O que é a lei moral? A lei moral se caracteriza pelo ato, né? Os 10 mandamentos, o que é os 10 mandamentos? Proibido matar, proibido alguém roubar, o que mais? Oi? Isso, então é o ato, né? E o que é a lei ética? É a própria pensar, a consciência. Aqui está falando em lei, ele falou que é a lei moral. Antigamente, você tinha que praticar para você pecar, né? Aí depois, mais para frente, quando Jesus veio, já havia a lei ética, ou seja, complicou um pouquinho mais. Agora, só o pensar em fazer o mal, tá? Já está infringindo essa lei, tá? Então, essa lei moral, uma maneira mais fácil de explicar, é o ato em si. Você tem que fazer o ato em si para cometer infringir essa lei, tá? A moral está contida na ação e a ética contida na reflexão. Ou seja, você pensou em fazer o mal, você já está pecando, já está infringindo a lei. Diferente aqui do decálogo. O decálogo era o quê? Era o ato, você tinha que fazer, tá? Para poder... Vocês percebam que Deus, desde o começo, Ele prepara o homem
Se ele fizesse isso daqui, se ele desse uma lei ética, seria mais difícil o povo se adaptar, né? Então primeiro ele foi colocando lá, ó, é proibido fazer isso, proibido fazer aquilo. Depois, com o passar do tempo, hoje em dia já é proibido pensar nisso, é proibido. O que é o adultério? Assim, o adultério, digo, no matrimônio. Muitos pensam, o adultério é simplesmente ter relações com outro parceiro, né? Mas o adultério já está no pensar. Quando você pensa, né, em adulterar, você já está adulterando. Quando você pensa na situação, você já está cometendo aquilo, cometendo uma infração, infringindo a lei ética, tá? Deu para ficar claro assim um pouquinho? Eu tentei. Então aqui ele fala da lei moral, tá? É isso aí, advogada? Não é? Não. Então, aí deixa claro que as 10, o decálogo aqui são a lei moral, ou seja, era o ato de fazer, tá? O livro do Antigo Testamento que mais destaca a graça redentora do poder de Deus. Não tem, assim, não tem em outro livro da passagem da Bíblia que tenha coluna de fogo, que esteja a nuvem, né? Abertura de mar vermelho, ó, tudo isso aí são milagres de Deus. É o que mais está exposto aqui no Antigo Testamento desse livro, é isso. Então os milagres de Deus estão bem claros aqui, né? Vamos lá para o autor, a gente já perde muito tempo aqui. Há também discordância entre os eruditos bíblicos conservadores e liberais, tocante à autoria mosaica do livro de Êxodo. Quando a gente fala liberal, eu mesmo sou uma das pessoas que eu não gosto dessa palavra. Eu sou liberal, né? O que é ser liberal? É aceitar tudo que vem. Ou então tudo que você não está debaixo de uma regra, né? Que nem a Mônica falou. Então, quando você é liberal, você acaba passando por certas regras, por se achar, ou por outros acharem, né? Através de ideologias, através de sei lá, achar que aquilo ali não está legal, não é do jeito que eu penso, então eu aceito. Então o liberalismo ele é meio que contraditório. Você fica, se é liberal, tá? Ao mesmo tempo você é o quê? É contra regras, tá? Então você aceita certas coisas que não está contido numa regra, tá? Com as ideologias individuais ou de grupos. Então eu não gosto dessa palavra liberal, tá? Eu não. Os intérpretes modernos geralmente consideram o livro como uma obra conjunta, preparada por vários escritores e completada num período da história de Israel muito posterior aos tempos de Moisés. É chamada de JEDP, tá? É amplamente aceito que o autor do livro de Êxodo de Moisés Moisés, desculpa. A conclusão fica clara ao analisarmos os detalhes do livro e confirma que o autor é uma testemunha ocular dos fatos, dado o aprofundamento de detalhes escritos, o que significa que não poderia ser qualquer pessoa, já que o autor se mostra extremamente culto e talentoso. Alguns críticos contestam a autoria do Êxodo por Moisés, e não apenas desse livro, mas também de todo o Pentateuco. Em resumo, a teoria do GDP aí
afirma que os primeiros 5 livros da Bíblia não foram inteiramente escritos por Moisés, o qual morreu em 1451 a.C., mas também por outros autores depois de Moisés. A teoria baseada no fato diz... A teoria, o que é teoria? Teoria é achar, né? Baseado nos fatos de nomes não diferentes são usados para Deus, em proporções diferentes do Pentateuco. Ou seja, esse JPD aqui, eles colocaram como teoria, né? Mas vamos lá. As letras da teoria significam os 4 supostos autores. O autor que usa Jeová, que é o J, como nome de Deus. O autor que usa Elohim, como nome de Deus. O autor de Deuteronômio e provavelmente o autor eclesiástico Presley, em inglês, né? Presley, de Levítico. A teoria Jeta afirma que as porções diferentes do Pentateuco foram provavelmente agrupadas no 4º século antes do dilúvio, possivelmente por Esdras, tá? Então, por que nomes diferentes por Deus em livros supostamente escritos por um só autor? A resposta é simples. Moisés tinha um objetivo ao usar os nomes de Deus em Gênesis capítulo 1, Deus Elohim, o grande Deus Criador. Qual que é a teoria que eles usam aqui? Porque que Moisés, ou o escritor, usou, né, os nomes de Deus de diferentes formas, né? Ele escreveu lá Jeová, escreveu Elohim, tá? Então ele acha que as pessoas, por ter mudado o nome de Deus, acham que essas pessoas foram diferentes, mas não é, tá? Ó, o argumento mais poderoso contra essa teoria é a própria Bíblia, né? Onde Jesus em Marcos diz: acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido o livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e de Jacó. Portanto, Jesus diz claramente que Moisés escreveu a narrativa do fogo da sarça, do fogo na sarça. Então, essa teoria diz assim: como que em um livro se escreve, eles tratam a Deus como Jeová, no outro Elohim, no outro... Eles acham que essa simples mudança de denominação, de nome, já caracteriza, são autores diferentes, mas não é. É que depende da situação. Moisés escreveu como ele quis, tá? Então não tem... Outra coisa, se está na Bíblia, se Jesus falou, né? Por que como se contestar, né? Se a gente crê na Bíblia, a gente não pode alterar, a gente não pode mudar, a gente não pode acrescentar. Então, se está na Bíblia, acabou. Simples assim, tá? Então, se ele fala aqui, teoria de Gede, né? Gede. Então, ó, ele fala aqui, ó, essas palavras são abreviações das alegadas 4 fontes do Pentateuco, ou Hexateuco. Por que Hexateuco? Porque eles colocam o livro de Josué como também um livro da lei. E Josué não é. Josué é um livro histórico. Depois vocês veem a divisão da Bíblia. Josué é um livro histórico, tá? Ele não é um livro da lei. E para eles aqui, Josué faz parte da lei. Então, por isso que eles falam Hexateuco, né? A data também é através de... Ó, a possibilidade mais aceita entre os estudiosos fica em 1445 a 1400 a.C., que é a data bíblica. A outra possibilidade são suposições, apenas por dados arqueológicos, ou seja, tem que as pessoas, através de estudos arqueológicos, têm essas suposições, né? Essas teorias, mas nada comprovado. O que a gente tem que certo é a Bíblia. A Bíblia falou, tá? Não tem como a gente mudar. Vamos começar agora realmente no livro mesmo, tá? De Êxodo. A libertação. Servidão no Egito. Transcorreram aproximadamente 300 anos desde a morte de José, né? Os 70 hebreus que haviam radicado no fértil delta do rio Nilo multiplicaram-se em centenas de milhares,
Mas o povo israelita, outrora objeto de favor de Faraó, agora escravo, temido e odiado do rei egípcio. Ou seja, vocês lembram da historinha lá, né? Da história, né? José, governador, ele trouxe todo sua família para morar no Egito, eram 70, né? Eles ficaram ali numa vida boa, né? Não eram mais escravos, ficaram ali no Egito e tal. O povo foi crescendo, né? O povo de Israel. José morreu, todos os seus filhos morreram também, a família morreu. O que acontece? E as gerações dos faraós também foram mudando. E a disseminação do povo também houve, né? E com o tempo, né? O faraó foi mudando e a história foi se perdendo também. Então ninguém reconhecia mais o povo hebreu como o povo de José, até porque eles não conheciam José mais, né? Só ouviam falar e acabou caindo no esquecimento também. E ele passou a ser uma ameaça para o povo, né? Povo egípcio. Então, através dos líderes lá do faraó, e acabaram, né, tentando colocar essa ideia de que eles eram um povo, uma ameaça ao povo. Aí começaram a escravizá-los, tá? Ó, a situação política mudou radicalmente no Egito. Os Hicsos, povo que havia ocupado o país durante quase 2 séculos, foram expulsos do Alto Egito e o Baixo Egito voltaram a unificar-se. O Egito chegou ao apogeu no seu poderio militar e se inicia um grande programa de construção de cidades de depósito. Uma nova família de faraós assenta-se ao trono egípcio. E os serviços que José prestou ao Egito constituem apenas uma modesta lembrança do regime odiado que desapareceu. Não há gratidão para com os hebreus nos corações egípcios. Vem com alarma e assombroso e sobrenatural crescimento da população israelita. Converter-se-ia Gossém em uma via de entrada para conquistadores estrangeiros, aliar-se-ão a israelitas e invasores para derrotar os egípcios. Por outro lado, o faraó não quer que os hebreus se retirem. Com dureza, os obrigará a servir como escravos. Desse modo, os diminuirá em número. Ao mesmo tempo, se valerá deles para realizar a construção de obras públicas. Faraó organiza os hebreus em grupos sob capatazes para tirar barro e fazer tijolos, construir edifícios, canais e preparar fossos para irrigação. Tá? E importante, por que o Senhor permitiu que o povo fosse tão cruelmente oprimido? Queria que nascesse neles um desejo de sair do Egito. Irmãos, quando Deus nos coloca em situações, não é porque Ele quer que a gente sofra com aquilo. Ele quer o quê? Que nasce em nós, né? O quê? A vontade de sair daquilo, né? Confiar nele, né? É o que mais eu queria, que o povo confiasse nele. Não era o povo dele, era o povo que Deus tinha colocado, vou lhe dar, vamos para a terra prometida, tá? Então o que Deus queria? Que eles acreditassem que realmente é aquilo. E todas essas dificuldades eram o quê? Para que surgisse mais e mais a vontade de sair, né? E não ficar, eu vou ficar, Deus tem para mim, mas toda vez que ia para um lugar murmurava, né? Desde o deserto lá, não tem água, não tem comida, não tem isso, não tem aquilo. Mas Deus não falou que eles eram o povo dele? Eles não tinham uma promessa? Por que tinha que murmurar? Então eles queriam. Por que eles passaram para o Egito aquilo ali? Porque tinha que passar. Eles tinham que se tornar escravos ali para poder
sentir, né? Nasceu o desejo de sair do Egito, tá? É provável que os israelitas estivessem tão contentes em Gossém que se houvesse esquecido do concerto abraâmico, pelo qual Deus lhe havia prometido a terra de Canaã. Além disso, alguns dos israelitas, apesar de viverem em Gossém, separados dos egípcios, começaram a praticar a idolatria. Então, Gossém já era pode dizer assim, era um vilarejo, ou já era uma cidade, porque já eram muitos e muitos e muitos. Então, apesar de estarem próximo ao Egito, eles não eram no Egito, não era dentro do Egito, era um lado, tá? Então, e eles foram crescendo de tal maneira, e qual que era o intuito do faraó? Era crescer o seu império, né? Eles olhavam do lado assim, via os hebreus lá, os israelitas, crescendo, se multiplicando, aí vinha as ideias, faraó, aquele povo está crescendo, cara, daqui a pouco eles vão vir aqui, vão tomar apesar que não eram guerreiros, não eram exército, mas já se preocupou e foi, então foi o seguinte, vamos pegar aquele povo ali, vamos fazer esse trabalho para nós, tá? A gente vai crescer, eles vão deixar eles ocupados, né? Que aí eles vão ficar sem muita ideia de tomar nosso lugar aqui. Aí começaram a escravizar o povo, começaram a trazer e obrigar o povo a trabalhar, né? Mas mesmo assim, mais para frente a gente vai ver que Faraó tenta de todas as maneiras parar o crescimento do povo. Mas tem uma promessa de Deus, não é? Se houve promessa, vai acontecer. Então, o faraó tentou de todas as maneiras parar esse crescimento, tá? Não obstante, Deus estrutura o plano de Faraó. Ele tenta inutilmente impedir a realização de promessas divinas de numerosa descendência, submetendo a isso a trabalhos forçados. Depois ordenou a extermínio dos meninos, tá? Então, depois de trabalhar muito como escravo, começou a tentar matar todos os meninos. Para quê? Para evitar a procriação, tá? Quanto mais os egípcios oprimiam os hebreus, tanto mais se purificavam e crescem. A prodigiosidade da multiplicação dos descendentes de Jacó no Egito é uma confirmação clara da promessa feita aos patriarcas. Então, se era uma promessa, ela ia se cumprir. A tentativa de exterminar os hebreus matando os recém-nascidos do sexo masculino faz nos lembrar as matanças dos meninos de Belém. Viu aquela semelhança lá? Foi intento de Satanás frustrar o plano de Deus, mas de Deus de nos proporcionar um libertador, tá? Os egípcios pouparam a vida das meninas, pensando elas se casarem com egípcios, e assim perderiam sua identidade racial. A situação dos israelitas tornou-se grave. Para sobreviver como raça, necessitavam de um libertador. Ou seja, qual a intenção dos egípcios? Era que as mulheres de Israel, né, hebreias lá, casassem com homens do Egito, para misturar as raças, tá? Por isso que ele queria matar apenas os meninos, tá? O conflito com Faraó, vamos lá. A doença de Faraó, como intrepides, não consigo falar essa palavra, com intrepides Moisés e Arão se apresentaram na sala da audiência de Faraó e comunicaram a exigência do Senhor, porque Deus exigiu a Faraó somente a permissão de que seu povo fosse ao deserto para celebrar. Aqui já estamos em outra parte, tá? Aqui, como a apostila ela é meio simplificada, tá? Quando o povo começou a ser oprimido, tá? E toda aquela história que Moisés, ele era, né, um filho participava da família do faraó,
ele foi expulso. Daquela história, ele foi expulso, ele matou lá um soldado egípcio, ele teve que ir para outro lugar, voltou, né, como libertador, voltou para sua família e se juntou a Arão, que era o seu irmão, tá? Aí ele foi lá pedir para o faraó para parar com essa perseguição, porque Deus tinha falado, tá? Que era para ele parar com essa perseguição, que eles tinham muita, como é que eu posso dizer? Que tinha uma promessa para eles, né? E que aquilo ali estava prejudicando o povo, né? Então ele foi até o faraó pedir para parar, mas o faraó endureceu o coração, tá? E qual foi ele foi lá fazer um pedido para o faraó, né? Que era para celebrar a festa por 3 dias, né? No deserto. E pensar em efetuar a sua saída permanentemente. Desculpa, na pergunta, né? Quando eu pensava em efetuar a sua saída permanentemente, Deus provou ao rei com uma petição pequena, sabendo com antecedência a dureza do seu coração. O faraó respondeu com arrogância: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Os faraós eram vistos como filhos de Ra, o deus solar do Egito, de maneira que Faraó se considerava a si mesmo um deus. Não tardou em comunicar a Moisés e Arão que nem eles nem Deus lhe inspiravam respeito algum. Escarneceu deles, dizendo que a única razão pela qual desejavam celebrar a festa está demasiadamente ociosos, e tornou mais pesado o trabalho dos hebreus, negando-se a pá necessária para produzir tijolos. Ou seja, quando eles vão lá pedir para ir lá no deserto celebrar, né, o Deus de Israel, o que o faraó falou? Não, por que vocês querem ir para lá? Vocês estão muito vagabundos, vocês estão muito preguiçosos, então vocês não vão. O que aconteceu? Eu vou agora que eles vão trabalhar mais mesmo. Então, quando eles tinham que fazer aqueles tijolos, e as palhas e o barro eram dados a eles para eles fazerem os tijolos. O que o faraó fez? Ó, agora vocês vão ter que buscar a palha e fazer os tijolos. Dificultou mais, além de fazer o tijolo, tinha que buscar a palha para fazer o tijolo. Então, dificultou mais o trabalho deles ainda, tá? Então, diante de tudo isso daí, né, não houve, aí as pragas foram a resposta de Deus à pergunta de Faraó: quem é o Senhor cuja voz te ouvireis? Cada praga foi, por outro lado, um desafio aos deuses egípcios e uma consulta à idolatria. Os egípcios prestavam culto às forças da natureza, tais como o rio, Nilo, o sol, a lua, a terra e touro e muitos outros animais. Agora as divindades egípcias ficaram em evidente demonstração de sua impotência perante o Senhor, não podendo proteger aos egípcios sem intervir a fator de ninguém. Ou seja, como eles eram idólatras, eles tinham um Deus para uma divindade para cada situação, né? Para o sol, para a lua, para a terra, né? Para o touro. Então, Deus agiu em todas as divindades para dizer que ele era poderoso para fazer aquilo ali. Ele era mais poderoso do que esses deuses que eles tinham, né? Que esses deuses não podiam ajudá-los de maneira nenhuma, tá? Eu nem estou olhando dali. Israel sai do Egito, a Páscoa, festa em que os israelitas comemoravam a libertação dos seus antepassados da escravidão do Egito. Comemorava-se no dia 14 de Nisan, tá? Primeiro dos meses do ano, março e abril, em nosso calendário. Em hebraico, o nome dessa festa chama-se Pesach, né? Ou passagem em português. A festa dos pães asmos era um prolongamento da Páscoa. O capítulo 12 descreve a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. Essas festas sagradas tinham por base os eventos históricos da primeira Páscoa, por ocasião do Êxodo.
pelo fato de a Páscoa assinalar um novo começo para Israel. Nissá tornou-se o primeiro dos meses de um ano novo para a nação. O propósito aqui foi relembrar o povo que sua própria existência como povo de Deus resultou no seu livramento do Egito mediante os poderosos atos redentores. Contexto histórico. Irmão, obrigado. Desde que Israel partiu do Egito em cerca de 1445 a.C., o povo hebreu, celebra a Páscoa todos os anos na primavera. Endurecimento do coração de Faraó. As imitações dos primeiros milagres de Arão e Moisés, por parte dos feiticeiros, desacreditaram o poder do Senhor aos olhos do Faraó. Quando lá Moisés o Arão jogou o seu cajado, que se transformou numa serpente, o que os feiticeiros fizeram? A mesma coisa. O que isso não leva a crer? O que isso não leva a crer que Satanás também pode fazer milagres, tá? Os milagres são milagres visuais, físicos, Então, quando o Arão jogou a vara, se tornou serpente, o feiticeiro fez a mesma coisa. Isso desacreditou Deus perante o povo do Egito. Então, ele falou assim, o que eles fazem, eu faço, tá? Então, isso é que engana muito o povo hoje em dia, O povo vai atrás de outras religiões, atrás de milagres, e acontece, tá? Às vezes até cura, tá? Mas essa cura não é a cura verdadeira, é aquela cura apenas para enganar. Então o pessoal vai lá, faz um trabalhinho, aí cura, mas é só engano, daqui a pouco volta tudo de novo. Ou então quando o diabo, ele não dá nada para você porque ele não tem nada. Quando ele te dá alguma coisa é porque ele tirou de alguém. Então ele tirou e te deu. E aquela pessoa já está passando por dificuldade, a outra pessoa. Então é tudo engano, tá? Faraó destaca-se por sua teimosia em enfrentar o juízo de Deus. Seu arrependimento foi superficial, transitório e motivado apenas pelo medo, não pelo reconhecimento da necessidade que tinha de Deus, embora se mantivesse obstinado, quebrando sua promessa toda vez que uma praga era suspensa. Ou seja, toda vez que Faraó sentia medo, quando ele via uma das pragas, muitas vezes sentia medo e se arrependia superficialmente. Daqui a pouco ele voltava tudo o que era e se arrependia e voltava tudo ao começo, tá? Não cedia nada. Os argumentos de Moisés e Arão eram completamente lógicos. Os hebreus constituíam uma importante força de trabalho para Faraó. Caso eles fossem castigados por Deus, os trabalhos de Faraó também seriam prejudicados. Porém, Faraó se manteve irredutível. Na verdade, Faraó considerou que Moisés e Arão estavam causando tumulto, distraindo o povo hebreu do seu trabalho. Ou seja, o que Arão e Moisés falaram? Falaram assim, se o senhor castigar o povo, vai prejudicar também o resultado do trabalho, porque o povo vai trabalhar mais e não vai chegar ao fim, que é cumprir a determinação, Então, mesmo assim o Faraó foi irredutível, não. Se você ver a história do Hitler, quem assistiu a lista de Schindler aqui? A lista de Schindler, já assistiram? Você assistiu? Você lembra a parte que Hitler chega numa fábrica de sapatos? Você lembra essa parte? Então, os judeus estão fabricando sapatos. Aí chega lá na fábrica, e fala assim, o chefe lá fala assim, qual o melhor funcionário que você tem? Qual o melhor funcionário que você tem aí? O mais rápido, mais top? Aquele cara trabalha muito bem. Chama ele aqui. Fala assim, faça um sapato o mais rápido que você puder.
Aí o cara com medo, né? Aí o cara pega o sapato, bate martelinhos, bate os preguinhos lá, passa na chadeira, fazendo aquilo. E o Hitler cronometrando. Aí, 5 minutos. Aí, parabéns. Hitler falou, parabéns. Aí o cara se sentiu, a partir de hoje, quem não fizer sapato em 5 minutos, pode exterminar. Quer dizer, ele escolheu o mais rápido como parâmetro. Então, quem não fizer em 5 minutos, e o cara era o melhor da fábrica. Então, Faraó, ele achava que é o seguinte, ó, vocês não estão querendo trabalhar mesmo, né? Então, agora eu vou aumentar a carga de vocês como castigo, vocês vão ter que cumprir, né? Mesmo Arão falando assim, ó, eles não podem fazer, porque eles vão estar cansados, vão ter que fazer, mas vocês têm que produzir. O que o Faraó falou? Não. Vocês estão querendo ir para lá por quê? Estão muito preguiçosos, estão pensando muito. Então vamos trabalhar para não pensar. Então aumentou a carga dos irmãos lá. Então, essa historinha do Hitler, ela é real, tá? Então, que ele colocou como base o mais rápido, o melhor que tinha, e todos tinham que seguir aquele, tá? Eles achavam que todos os outros estavam muito devagar porque estavam fazendo corpo mole. É uma coisa que o Faraó achou aqui, achou que o pessoal estava pensando muito nos seus deuses, nos seus rituais, nas suas festas, e estavam ociosos demais. Então, multiplicou o trabalho para evitar de que eles ficassem pensando, né? É que a apostila aqui ela deu uma pulada, já tá falando aqui das pragas, a praga tá aqui na frente, ó. Então, diante disso, né, quando o Faraó endureceu, falou, não, vai ter que ser assim. Aí que Deus falou, então eu vou enviar 10 pragas, para quê? Para o Faraó ver que eu tenho poder, né? Deus falou para Moisés. E ele começou lançando as pragas sobre o Egito. Vamos lá. E Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou. Está lá em Êxodo 7,6. Moisés deveria mandar que Arão lançasse seu cajado diante do Faraó, porque o transformaria numa serpente. Mesmo após o sinal do poder de Deus, ele transformou o cajado de Arão numa serpente, depois de fazer com que aquele cajado devorasse o cajado dos sábios egípcios, ainda assim o coração do Faraó se endureceu, e ele não ouviu o que Moisés e Arão lhe falaram. Assim foram lançadas as pragas. Vamos relembrar as pragas, quais foram? Primeira praga, transformou a água do Nilo em sangue. Tá, isso não está na apostila, tá, irmãos? Segundo, as rãs. Terceiro, piolhos. Quarto, moscas. Quinto, peste dos animais. 6, úlceras. 7, chuva de pedras. 8, gafanhotos. 9, trevas. E 10, a morte de todos os primogênitos, tá? Ó, vemos adiante que a praga sempre havia uma reação de arrependimento por parte do faraó, ou seja, sempre que acontecia alguma coisa nas pragas, o faraó se arrependia parcialmente, tá? O faraó via como uma proposta contrária à reivindicação de Moisés, sempre prevalecendo sua autoridade, e uma outra praga vinha, numa cedendo, acatando as outras. Desculpa, o faraó vinha como uma proposta contrária a reivindicação de Moisés, sempre prevalecendo a sua autoridade. E uma outra praga vinha, nunca cedendo e acatando o Senhor dos Senhores. Primeira praga, tá? Conseguir achar uma saída com o problema cavando poços para beber água. Ou seja, quando a ordem de Deus é, transforma toda a água do rio Nilo em sangue. Transformou, só que ele falou, não, cava poço aqui,
e eles cavaram o poço e saiu água boa. Então, Deus deu essa oportunidade. Então eles acharam que, não, tá vendo aí, ó, isso aí, toda a água nossa aí é coisa de Moisés, vocês conseguem fazer, a água tá boa. Então eles conseguiram fazer essa, pode dizer, achar esse caminho, né? Segunda praga, veio as rãs. Faraó mentiu dizendo que cessasse, ele permitiria sair do povo, assim foi feito, mas ele mentiu e não permitiu. Quando veio as rãs, né, aí ele se arrependeu e falou, olha, para que eu permito. Quando parou, ele desistiu de novo. A terceira, os piolhos, a mesma coisa, tá? E assim foi indo, ele foi sempre se arrepender, ele pediu por lá na frente, né, eu não vou passar todos aqui, ele falou, não, vai só, não, vão só ali pertinho para mim que eu possa ver vocês, né, ele mandou o povo ir bem pertinho, não, vai ali no deserto, vai ver, fica perto, ele queria ter o controle ainda, eu falei, não, eu quero ir onde Deus está mandando, aí falou assim, não, então vai só nos homens, por quê? Ele queria, você vai deixar sua família, então você vai ter o controle sobre aquela nação. Então, não quero. Falei, então, vai deixar seus animais. O que acontecia? Controle de novo. Eles iam para lá, iam ficar sem os alimentos, né? Sem a sua provisão. Não quero. Entendeu? E assim foi até a última praga, né? Ó. Quando chegou na nona praga, Faraó propôs que eles fossem, mas deixassem seus animais. Mas como sempre não cumpriu. E fez uma ameaça a Moisés, que se voltasse à sua presença morreria, e Moisés confirmou que nunca mais o veria. Ou seja, ele falou, não me venha mais com reivindicação, tá? Eu não quero ver tua cara mais, se eu vier aqui eu vou te matar, mandar te matar. Aí Moisés falou, assim que vai ser, porque já tinha falado que ele ia lançar 10 pragas, a 10ª praga já ia ser para se cumprir, ia ser para resolver a situação, entendeu? Então Moisés falou, o Faraó falou assim, ó, não venha mais com praga, ameaçou, não venha mais com praga para cá, porque se eu te ver, da próxima vez que a gente se vê, eu vou te matar. Eu falei, não, a gente não vai se ver mais mesmo, não. Fica tranquilo. Ó, foi depois da 10ª praga, a morte dos primogênitos, que Faraó se entristeceu com a morte de seu filho, permitindo assim que o povo de Israel fosse embora. E ainda reconheceu a soberania de Deus. O povo ainda foi recompensado com riquezas, depois de 430 anos de escravidão. E essas riquezas foram utilizadas na construção do tabernáculo. Também foram alguns estrangeiros, as pessoas se misturaram com os israelitas, talvez fossem escravos de outras etnias. Outros grupos semitas e até mesmo egípcios que provavelmente tinham constituído família com israelitas. Ou seja, não foi só o povo puro, né? Foram aqueles que estavam casados, tinham esposas que eram egípcias, eram maridos que eram também egípcios de outras nacionalidades, mas estavam na família, então foram juntos, tá? Além disso, levaram riquezas, né? Até com recompensa do trabalho de anos e anos de escravidão, tá? Aí eles levaram o povo até com medo, falou assim, ó, vai e não volta mais, pelo amor de Deus, vou te dar tudo para você ir embora e não voltar mais. Aí deu ouro, deu tudo para eles ir embora. Mesmo assim, essas riquezas não foram para eles próprios, eles foram para construir o tabernáculo, mas mais para frente a gente vai ver. Com esse ouro que eles receberam lá na partida do Egito, eles fizeram o tabernáculo. A gente vai ver lá mais para frente, tá? E depois eles foram embora do Egito, aí ficou tudo na manha, né? Todo mundo ficou bem, todo mundo tranquilo. Negativo. O Faraó continuou na perseguição. Aí que a ira dele foi mesmo para cima. Aí foi para cima. Uma apostila lá, ó. A partir dos israelitas. Foi necessária a terrível praga da morte dos primogênitos para que Faraó voltasse à razão e permitisse que os israelitas se retirassem.
Os egípcios receberam justa retribuição por haverem matado milhares de meninos do povo hebreu, por haverem oprimido cruelmente os escravos israelitas e pela obstinação cega do seu rei. O faraó estava agora quebrado, permitiu que os israelitas saíssem sem impor-lhe nenhuma condição, mas ainda reconheceu ao Senhor, pedindo a Arão e Moisés que o abençoasse. Os egípcios entregaram suas joias, ouro e prata aos hebreus quando lhes pediram, pois sentiam que estavam sob sentença da morte. Rogaram-lhe que se retirassem rapidamente. Ao longo dos anos do trabalho sem remuneração, os hebreus foram compensados em parte pelos tesouros que os egípcios lhe entregaram. Não era um engano o seu pedido, pois os egípcios sabiam que os hebreus jamais retornariam. Poucos meses depois, os tesouros dos egípcios foram reutilizados na construção do tabernáculo. Dessa maneira, partiram de conquistadores com os seus espojos, e não como escravos que fugiam do cativeiro. Saíram do Egito uma multidão de 600 mil homens, com suas famílias, só homens, hein? Nem todos eram israelitas, pois outras pessoas, provavelmente egípcias, e seus súditos se uniram a Israel, profundamente impressionados com o poder do Senhor demonstrado nas pragas sobre o Egito e na bênção dos hebreus. Ou seja, aqui já tinha conversão. Vocês perceberam aqui, ó? Até aqueles que acreditavam, tá, no Deus, tá, do povo hebreu, foi junto, porque eles acreditaram, ó, já havia conversão aqui, ó, tá? Ó. Profundamente impressionados com o poder do Senhor. Então, mesmo aquele que não era do povo hebreu, foi junto, recebeu a bênção, tá? O fato é que se unisse a multidão israelita, alguns estrangeiros suscitaram inconformidade ou apenas murmuração. Contudo, o antigo pacto não excluía os gentios, tá vendo? A saída. Na tradição sacerdotal, Israel é descrito como um exército bem organizado, guiado pelo próprio Deus. O povo sai do Egito e dirige assim por etapas para a conquista de Canaã. Então, são etapas, tá? Primeira delas, travessia do Mar Vermelho. Deus mesmo se constituiu guia do seu povo, manifestando-se em uma coluna de nuvem de fogo. Deus colocou as colunas de nuvem de fogo como evidência de sua presença, do seu e do seu cuidado por Israel. O que é a coluna de fogo? Para que servia a coluna de fogo? À noite aquecia, porque você sabe que no deserto é frio, tá? Então ele aquecia e direcionava o povo também. E durante o dia, a nuvem, né? O sol escaldante, a nuvenzinha só em cima do povo de Israel para dar aquela amenizada no calor, né? A presença de uma nuvem e do fogo permaneceu entre eles até chegar à terra prometida, 40 anos mais tarde. Por que ele não conduziu Israel pela sua rota curta? Que é a seguinte, ó. Se vocês pegarem o mapa geograficamente lá, o mapa, você vê que o Mar Vermelho, onde eles iam atravessar, tá? Era rápido, tipo um dia, né? Só que eles tinham que passar através de outros povos. E o povo de Israel não era um povo guerreiro, eles não sabia lutar, eles não sabiam pegar em árvores, eles não sabiam... mas eles não podiam guerrear por eles. Mas Deus queria que passasse por essas etapas, né? Queria mostrar o seu poder. Até porque, se eles fossem atravessar logo ali no comecinho do Mar Vermelho, eles iam passar por terras e estrangeiros, né? E era tudo pessoas, era tudo guerreiros, era tudo... Então, eles não estavam preparados para aquilo, tá? Então, precisou eles irem para um lugar mais longo, que não era tão longo assim, tá? Mas era longo. Esse tempo que eles passaram, a gente vai ver depois aqui, foi por causa da murmuração, por causa do... né? Tudo isso aí, mas não era para ser ali, tá? Era ser mais para frente que Jesus queria... que Deus queria levá-los. Por que não conduziu Israel pela rota mais curta, ao longo da linha da costeira do Mar Mediterrâneo? Porque nessa havia fortes guarnições egípcias
E na Palestina os esperavam os belicosos filisteus. Se os israelitas conseguissem sair por ali, teriam lutado imediatamente com escravos recém-libertos. Os hebreus não estavam preparados para lutar, nem para entrar na terra prometida. Eles estavam sendo organizados e disciplinados na escola do deserto. Receberam o pacto da lei e o desenho do tabernáculo. Escola do deserto. Quem não passa por deserto aqui? Não digo deserto só do... geograficamente, né? Então, o deserto, a gente tem que passar mesmo por aqui, ó. Ele está falando aqui, ó, para a gente se fortalecer e estar preparado para a terra prometida. Até para as bênçãos, temos que estar preparado. Não só para estar preparado para a adversidade, mas para as bênçãos também. Dá um exemplo. Você tem... falando aqui da terra, tá? Eu quero... bolachão, bolachão que está ligeiro ali. Eu quero ter uma... o sonho dele é ter uma frota de caminhão, né? Uma frota de caminhão. Só que para tu chegar nessa frota de caminhão, tu tem que ter tua oficinazinha, tu tem que aprender a mexer, tu tem que aprender a manusear, trabalhar com funcionários, né? Então, vai trabalhar... Estou dizendo assim, o deserto é esse, tá? Esse deserto vai ter que trabalhar muito, vai ter que ter muita dificuldade, vai ter que ter prejuízo, vai ter que saber dar com prejuízo, aprender a trabalhar com uma dificuldade, né? Para quando você chegar lá na frente, o que Deus tem para ti, está preparado. Aí você sabe, eu passei por aquilo, tá? Saber que quando com um funcionário te dá chapéu ou não, né? Saber quando com um funcionário só no trabalho no dia a dia, sabe que ele é um responsável, tá? Então, esse deserto que eu digo, assim, é a dificuldade de você trabalhar, de você entender a situação. Como é que você pode ter uma vitória se você não passou numa guerra, né? Como é que você pode ter alguma coisa se você não lutou antes? Então, aqui, ó, eles tinham que passar pelo deserto, tá? Eu até fiz aqui o que significa deserto. Um modo simbólico, a figura do deserto pode ser usada tanto como sentido negativo quanto positivo, tá? O sentido negativo, o deserto é símbolo de um lugar de pecado, de lugar de castigo, tá? No sentido positivo, a hostilidade do deserto também é usada na Bíblia para representar um lugar de ocasião em que Deus prova o seu povo escolhido com o objetivo de aperfeiçoá-lo. Nesse sentido, o significado do deserto também pode ser falar da vida do cristão que depende completamente do Senhor para sobreviver em um mundo hostil. Dessa forma, o deserto da Bíblia é também símbolo do lugar onde Deus demonstra o seu poder e a sua presença protetora ao seu povo. No deserto, Deus cuidou, livrou e expressou seu amor por Israel. Ou seja, a gente tem que passar pelo deserto. Ninguém aqui vai receber bênção antes da tribulação. Tem que ter, não adianta, tá? Não adianta, você vai ter, tá? Para quê? Isso aqui é a palavra, ó. Para quê? Para te preparar, para colocar você que Deus é super, que Deus manda, que Deus está na tua vida porque você depende dele, tá? Então, o deserto, aqui o povo tinha que passar pelo deserto. Deus tinha esse plano, ó, vou colocar ele no deserto, passaram mais tempo do que necessitava. Por quê? Porque murmuraram. Talvez se não tivesse murmurado, mesmo assim passaria pelo deserto, mas não tanto tempo. Mas enquanto não estava preparado, Deus provava. Enquanto vocês continuarem nessa situação, vocês vão continuar nessa situação, continuar no deserto, tá? Além do mais, o Senhor os levou ao sul, para o Mar Vermelho, conhecido como Mar de Junco, separado do território egípcio saudita. Esse mar tem uma largura que vai de 200 a 100 quilômetros.
para levar Faraó para a sua derrota final. Desse modo, destruir a ameaça egípcia. A gente já sabe daquela passagem lá da abertura do Mar Vermelho, né? Tem um programa na Discovery que tem um cara que ele é... Agora não sei a profissão do cara, acho que ele é arqueólogo, não sei. Qual que é, esse aqui já viu, ele é um oriental que ele não tem uma perna, ele tem uma prótese, né? E ele pega questões da Bíblia, passagens da Bíblia, ele quer provar cientificamente aquelas passagens. E uma dessas que eu tinha assistido com ele queria provar que a abertura do Mar Vermelho foi um efeito da natureza, que não foi Deus e que não foi Moisés que... Você assistiu isso aí, não? Então ele quer provar, então ele começa a falar, ó, ele começa a andar pelo Mar Vermelho assim, e fala assim, aqui não foi, por causa disso, né? Aí ele chega no lugar, dizem que foi aqui, aí ele procura alguns vestígios arqueológicos, não acha, aí ele começa a estudar o clima, estudar as situações climáticas, eu acho que foi aqui, porque aqui bate um vento, não sei da sudoeste, não sei das quantas lá, e bate, e o vento bate e abre o mar, e provavelmente foi isso que aconteceu. Como que um vento vai abrir o mar, vai esperar todo mundo passar, cai em seco, hein? Tudo sequinho, depois vai fechar, né? Só um dia, não aconteceu mais. O vento não abriu mais, aquele vento foi só aquele dia, não abriu mais. Então o poder de Deus, ele é inexplicável, né? É sobrenatural. Então não tem como comprovar com estudos arqueológicos, com estudos climáticos. O homem pode chegar, tentar, né, explicar Deus. E tem gente que não tem conhecimento da palavra. Oi? Sim, dessa, mas uma vez só, né? Só aconteceu uma vez, então, ele falou assim que Deus é o dono do vento, então ele pode fazer, realmente pode fazer. Mas tentar explicar as coisas de Deus com estudos do homem, não vai chegar, né, a lugar nenhum, tá? Então, os milagres de Deus são sobrenaturais e são inexplicáveis, tá? Não tem como tentar provar ou tentar explicar. O fato do Mar Vermelho se abrir foi milagroso. Embora o Senhor tenha usado o seu servo e um forte vento como instrumento, aí, ó, Abacuque, tá vendo? Deus usou um forte vento como instrumento, tá? Para abrir o mar, o poder era dele. Então, realmente, foi Deus, foi um vento que abriu o mar, né? Através de Deus, mas não aconteceu mais. Foi só aquela vez. Acho que não tem, o Mar Vermelho nunca se abriu. Foi só aquela vez, tá? Por que será, né? Um estudioso observa que através do Mar Vermelho foi para Israel a salvação e redenção do juízo de Deus. Aí depois dele atravessar o Mar Vermelho, a viagem até o Sinai. Vamos lá. Vai dar 11 horas, vamos lá. O saneamento das águas do mar, o saneamento das águas em Mara. Mara no hebraico significa Mará, significa amargo. Depois de Israel ter andado cerca de 30 quilômetros da costa oriental do Mar Vermelho, encontrou águas amargas, em razão do sol ser abundantemente em soda. A água é salobra e amargosa. Naquela parte do deserto onde ele estava, não havia águas em relva, ou seja, água em matas, né? Israel chegou a essas águas através do caminho indicado pelo Senhor, mostrando assim que as experiências difíceis para o povo de Deus são educativas e não punitivas. Ali os provou, lá em Êxodo 15, 25.
A falta de água potável era um teste para a sua confiança em Deus, de que ele supriria as necessidades materiais, submetido à prova. Israel reagiu murmurando. Toda aprovação é amarga. E todos nós temos o nosso Mara, tá? O lenho jogado nas águas serviu para saneá-las todo amargor. Então, depois de tudo aquilo que passaram pelo Mar Vermelho, tá? Viram viram o milagre de Deus, passaram por um seco ali, chegou do outro lado, agora estão livres. Não, aí Deus queria prová-los mais uma vez. Deu água amarga para eles. E mais um milagre aconteceu, né? A gente vai ver depois aqui na frente. Foi quando foi transformar aquela água em potável, tá? Então, onde lugar que não tinha água, Deus proveu água para eles. Então, a água era salgada, amarga, na verdade, ela se tornou potável. Então, o milagre foi a provisão. O milagre foi o quê? A abertura do Mar Vermelho, depois transformado as águas amargas em potável. A próxima, a provisão do maná no deserto de Sim. Os israelitas preferiam estar nos fornos de tijolos do faraó do que no deserto, gozando da graça de Deus. Ao sair de Elim, Israel acampou no deserto de Sim. Significa pântano. Ao enviar o maná, o Senhor quis ensinar duas lições. Primeiro, ordem física, matar a fome. 2, ordem moral, provar sua obediência. O maná era considerado coisa fina e semelhante às escamas, fina como a geada, pequena como o coentro e da cor do bidélio. O maná era um tipo de Cristo, descido dos céus e alimento único para satisfazer a fome espiritual dos homens. Então Deus matou a sede, né? Transformou na água amarga em potável, e depois matou a fome com o maná, né? Caía do céu. Aí até a gente sabe a história do maná, né? O maná durava só um dia, caía, não podia juntar para guardar porque estragava. Então é para matar a fome naquela hora, naquele momento. Então caía 2 vezes por dia. Então pegava, comia, depois pegava de novo, comia. Não era para guardar para outro dia ou para fazer estoque, tá? Outro, a erupção de água na rocha de Refidim, Refidim, tá? O nome Refidim quer dizer larguezas. Ali houve o ferimento da rocha e a erupção das águas saudáveis. Então, mais uma vez, mais um milagre, né? Tirou a água da rocha. O pacto da lei. O pacto da lei não teve a intenção de ser meio de salvação, tá? Foi celebrado com Israel depois de sua redenção alcançada mediante poder e sangue. Deus já havia restaurado Israel a justa reação com ele. Mediante a graça, Israel já era seu povo. O Senhor desejava dar-lhe algo que o ajudasse a continuar sendo seu povo e a ter uma relação mais íntima com ele. O motivo que levasse a cumprir a lei haveria de ser amor e gratidão a Deus, por havê-los redimido e feito filhos seus. Deus prometeu 3 coisas condicionadas à obediência de Israel. Vamos lá. Primeiro, Israel, propriedade peculiar ou possessão, implica tanto um valor especial como uma relação íntima. O Senhor escolheu Israel dentre as todas as nações para seu e para ser como sua esposa. 2. Seria um reino sacerdotal. Os israelitas teriam acesso e deveriam representar o Senhor, seu rei, perante o mundo inteiro. 3. Seria o povo santo.
diferente das nações pagãs que a rodeavam, uma nação separada para ser Deus, a quem serviria e prestaria culto. As três promessas feitas à nação hebraica têm cumprimento cabal na igreja. Ou seja, o que Deus queria quando ele colocou essa lei, né? Essa lei, ó, era uma relação, como pode dizer? Tudo tem que ter ordem, né? Você não pode chegar aqui na igreja e fazer o que você quiser, né? Como na sua escola, como no seu trabalho, como na sua casa, de família, tudo tem que ter uma regra. E para seguir a Deus também tem que ter regra. Tem que ter um mandamento a ser seguido, tá? Ó, e cumprir essa lei, o que era? O que caracteriza? Nosso amor por Ele, né? E nossa gratidão a Ele. Então nós temos que estar sempre debaixo das suas ordenanças, debaixo das suas determinações, para quê? Como reconhecimento também, né? E por que Ele deu isso para nós, né? Por que Ele deu isso? Porque Ele quer um povo santo, um povo como realmente Ele quer, um povo que siga aquilo que Ele quer para nós, que é o melhor para nós, tá? E isso debaixo da graça. A gente não merece nada disso, mas mesmo assim Ele nos deu isso daí, né? Os israelitas prometeram solenemente cumprir toda a lei, mas não perceberam quão fraca é a natureza humana, nem quão forte é a tendência para pecar. Embora a salvação de Israel fosse um dom de pura graça e não pudesse ser negociada pela obediência, podia contudo ser perdida pela desobediência. Em geral, são propósitos da lei: proporcionar uma norma moral pela qual os redimidos possam demonstrar que são filhos de Deus e viver em justa relação com o seu Criador e com o próximo. A gente já falou antes, moral o que é? Não tomando, não praticando, né? Demonstrar que Deus é santo e Ele exige a santidade de toda a raça humana, tá? É uma exigência, tá? Não é uma escolha nossa. Ou você é ou não é. Mostrar à humanidade seu estado pecaminoso e fazer entender que somente mediante a graça pode ser salvo. A lei era um mestre para ensinar a Israel através dos séculos e ajudá-la a permanecer em contato com Deus. Mas junto com a lei foi instituído o sistema de sacrifícios e cerimônias, para que o pecado fosse retirado. Assim os ensinou que a salvação é pela graça. Sacrifício a gente vai ver no próximo livro lá, né? Levítico, a gente vai estudar muito isso daí. Os profetas posteriores demonstraram que sem fé e amor as formas, cerimônias e sacrifícios da lei de nada valiam. Conquanto a lei não seja um meio para alcançar a salvação, tem vigência como norma e conduta para os crentes. Os 10 mandamentos, com exceção do quarto, se repete uma e outra vez no Novo Testamento. Preparativos e sinais. Para gravar na mente hebraica a importância do pacto da lei, Deus se apresentou de forma de nuvem, figura que Israel não poderia reproduzir, e pronunciou o decálogo com uma voz troante. A santidade infinita de Deus foi ressaltada pelos preparativos que Israel deveria fazer. Primeiro, os israelitas tinham que sacrificar-se, levando suas vestes e praticando a continência. Segundo, Moisés devia marcar o povo um limite em torno do Monte Sinai, para que os israelitas não tocassem. Assim se acentuaram a grandeza inacessível de Deus e sua sublime majestade. Aqui ele está falando, quando Moisés foi receber as tábuas dos 10 mandamentos, que ele pediu, tinha que preparar o povo. Ele mandou que o povo ficasse perto do monte, mas não podia tocar no monte, tá? E a forma que ele achou de demonstrar que ele estava ali é atrás de uma nuvem, tá?
que ninguém consegue fazer nuvem, né? Então, a nuvem era a forma que Deus demonstrar a sua presença. Ninguém podia tocar no monte, senão ia ser morto, tá? Aí veio o Decálogo. Os mandamentos aqui registrados foram escritos pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedra e entregues a Moisés e ao povo de Israel. Agora dos mandamentos proveu um meio de Israel procurar viver em retidão diante de Deus. Agradecido pelo seu livramento do Egito, ao mesmo tempo, tal obediência era um requisito para os israelitas habitarem sempre na terra prometida. Então, o cumprimento desses 10 mandamentos era um requisito de obediência, tá? Os 10 mandamentos são o resumo de a lei moral de Deus. Ó, a lei moral. O que é a moral? A prática, a verdadeira prática, tá? Para Israel. E descrevem as obrigações para com Deus e o próximo. Com Deus e o próximo. Cristo e os apóstolos afirmam que, com exceções autênticas da santa vontade de Deus, eles permanecem obrigatórios para o crente no Novo Testamento. Conforme esses textos do Novo Testamento, os mandamentos resumem-se de amor a Deus e ao próximo. Guardá-los não é apenas uma questão de práticas externas, mas também requer uma atitude de coração. Logo, a lei demanda uma justiça espiritual interior, que se expressa com retidão exterior e em santidade. Tá? O tabernáculo, vamos lá. No capítulo 25, Deus mesmo, nas suas instruções a respeito do tabernáculo, o significado histórico e espiritual é tipológico do tabernáculo, deve se aproximar-se do que a Bíblia diz a respeito. O tabernáculo era um santuário, um lugar separado para o Senhor habitar entre o seu povo e encontrar-se com os seus, tá? A glória do Senhor estava sobre o tabernáculo, dia e de noite. Quando a glória do Senhor seguia adiante, Israel tinha que avançar junto. Deus guiou os israelitas dessa maneira enquanto estiveram no deserto. Era chamado o tabernáculo do testemunho, porque continha os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos lembravam sempre o povo da santidade de Deus e das suas leis sobre viver do seu povo escolhido. O tabernáculo era um lugar onde Deus concedia o perdão dos pecados mediante o sacrifício vicário. O que é um sacrifício vicário? Sabe, Ellen? Julia Ellen? Não? Substituía, né? Esse sacrifício tipificava um perfeito sacrifício de Cristo na cruz pelos pecados da raça humana. O tabernáculo falava do céu, isto é, do tabernáculo celestial onde o Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, vive eternamente para interceder por nós. O tabernáculo falava da redenção final, quando então haverá um novo céu e nova terra. Isto é, o tabernáculo de Deus com os homens, pois com os céus habitará. E eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles. Agora depois aqui nós vamos falar só do que tinha no tabernáculo, tá? Então vou ser bem rápido aqui, ó. O altar, também chamado de altar dos holocaustos, né? Eram de madeira, revestidos de algum metal, tinham pontas e chifres nos 4 cantos. Esse ato de espírito aqui não tem muito. Esse ato expiador ocidental é que o pecado é digno de morte, mas que Deus estava sangue inocente no lugar do culpado. A gente já sabe disso, né? A luz das lâmpadas simbolizava a presença contínua de Deus. Dentro do povo, a congregação de Israel devia ser abundante luz, vida e presença de Deus.
Note que as lâmpadas não podiam continuar a arder sem a cooperação e a obediência do povo. A pia de bronze, grande bacia. Farás uma bacia de bronze com suporte de bronze para as abluções. Colocarás a bacia entre a tenda de reunião e o altar e se encherá de água. Tá? O altar de incenso ficará no santo lugar. Seus móveis, né, do tabernáculo, uma arca. O que tinha da arca? Os 10 mandamentos, né, um vaso de maná, uma vara florescida de Adão. O que significa os 10 mandamentos dentro da arca? As palavras foram registradas numa tábua de pedra Sinai, que são comumente chamadas de tábuas da lei. As primeiras 2 tábuas que registravam a aliança de Deus foram quebradas por Moisés. Isso aconteceu quando ele contemplou a idolatria de Israel com um bezerro de ouro. Mas depois, Deus ordenou que Moisés lavrasse outras 2 tábuas de pedra para que ela recebesse as mesmas palavras que tinham sido escritas nas primeiras tábuas, e significou a renovação da aliança. Essas tábuas que foram colocadas dentro da arca, alianças, eram essas últimas tábuas, ou seja, as primeiras tábuas foram quebradas, né? E depois foram de novo reescritas. E essas tábuas que estão dentro da arca, tá? Um vaso de maná, né? Que indica a provisão de Deus, tá? E essa vara florescida de Arão, tá? A arca foi posta no lugar santíssimo do tabernáculo, representava o trono de Deus. Diante dela, o sumo sacerdote se colocava uma vez por ano no dia da expiação. Essas coisas aqui a gente vai aprender no próximo ensino, que é Levíticos, tá? Isso aqui é só o que tinha na arca. O que acontecia, a gente vai ver no próximo estudo, que é Levítico, tá? Propiciário era a tampa da arca. Nela o sumo sacerdote aspergia sangue derramado do sacrifício, a fim de fazer expiação pelos pecados. 2 querubins de ouro ficavam em ambas as extremidades do propiciário e simbolizavam seres celestiais que assistem junto ao trono de Deus do céu. Simbolizavam a presença de Deus e a sua soberania. A mesa. O pão da apropriação colocado sobre essa mesa representava a presença do Senhor como sustentador de Israel na sua vida em geral. Castiçal era na realidade um candelabro que continha 7 lâmpadas de óleo para alumiar o tabernáculo. As lâmpadas acesas representavam a luz de Deus e a sua presença no meio do arraial. Aí depois que saiu, né, do Monte Sinai, recebeu as tábuas, recebeu a tábua, eles foram dali para Canaã, a ilha de Jeová em Tabera. Tabera é hebraico significa ardente. Essa localidade é mencionada apenas 2 vezes na Bíblia. Depois de estar acampado num bom tempo em sopé do Monte Sinai, agora com a lei, chegam a Tabera. As manifestações divinas do Sinai não podem transformar em nada os moradores. Em Tabera ocorreu o máximo da revolta do povo e da ira súbita do Senhor, carbonizando grande parte da multidão. Os lastimadores queriam carne quando tinham rebanhos em abundância. O Senhor satisfez o apetite físico, mas suas armas, não entendi o que é isso aqui, emagreceram, não sei o que é isso. Tá? Israel anda errante. A incredulidade é a mãe de todos os demais pecados. A nossa incredulidade ata as mãos poderosas da onipotência divina. Incredulidade e murmuração são irmãs gêmeas. Foram elas que não permitiram a entrada da geração antiga em Canaã. Então, dizendo assim que, quem que entrou em Canaã? Daquela geração que saiu lá do Egito?
Isso. Porque a geração antiga não entrou em Canaã. Eles não, tá? Nem Moisés. Moisés só viu também. Moisés só viu lá do cima do monte e depois foi levado. Também não viu, tá? A morte de Arão. Depois de Israel partir de Cádiz, acampou no sopé do monte Or, bem na fronteira com Edom, no cume do referido monte. Arão foi recolhido pelo Senhor. Canaã é avistada nas campinas dos Moabitas. Moisés, o líder descomunal, foi chamado por Deus no cume do Monte Nebo, e os heróis de Jeová acompanharam-se nas campinas dos Moabitas. O que levou os israelitas a se alegrarem foi a antagosticidade da terra de Canaã em relação ao castigante deserto por onde peregraram. Então, ou seja, nem Moisés pisou em Canaã, ele só olhou, né? Acho que Deus teve misericórdia dele e falou: ó, tu só vai olhar, meu, tá? Aí dizem que ele não foi por causa da sua rebeldia, quando mandou tirar água da rocha, ele bateu com muita força, mas há estudos que não foi isso, né? Mas o mais aceito é que ele bateu com muita força na rocha, por não acreditar e incredulidade, e acabou sendo um castigo para ele não chegar à terra prometida, tá? Ó, é só para acrescentar aqui, a ilha de Jeová em Tabera. As escrituras relatam que o povo se queixava do alimento que estavam recebendo, dizendo que no Egito comiam melhor. O Senhor então se ira e manda fogo, o qual consome as extremidades do arraial. Ao informarem isso a Moisés, ele ora a Deus para que cessasse o fogo, e então foi atendido. Então o povo lamentando, murmurando que não tinha comida, que no Egito era melhor, tudo era melhor. Aí Deus manda fogo, e o arraial era tipo um acampamento redondo, e começa a queimar de fora para dentro. E Moisés ficou sabendo e orou ao Senhor, e o Senhor cessou aquele juízo, aquele castigo. Aí parou, tá? Então murmurou o povo e Deus mandou o castigo. Irmãos, tem alguma dúvida assim? Tem alguma coisa que passou? É porque a apostila é bem simples, assim, não tem um estudo aprofundado, como o curso diz assim, é um curso bem simples, é bem básico, não tem como a gente se aprofundar, até porque o horário não permite, né? O que seria o ideal? A gente começar um estudo detalhado, explicando cada passagem, mas aqui só diz qual foi a passagem, mas o significado da passagem, se a gente for dar aqui mesmo, aí não dá para fazer isso aqui em menos de 5 horas, tá? Então, cada passagem aqui do Êxodo aqui, se for explicar o significado mesmo, aí é mais aprofundado. Aí o Manuel depois vai montar um curso teológico avançado, aí o negócio fica estreito, né? Então aqui é só mesmo uma pincelada para saber o que aconteceu, o que não aconteceu, tá? Vocês têm alguma dúvida, quer saber alguma coisa? O Manuel tá aí, ele é o teólogo, cara. Ó,